Oi, parças, tudo bom? Sejam bem-vindos para mais um episódio do Pod Parças. Eu sou a Isabela Ramos, e a gente está aqui para conversar um pouquinho com vocês de novo. Essas são as nossas queridas apresentadoras que vão ficar aqui com a gente hoje, conversar com a gente como de costume. O Vicky, pode se apresentar? Fala, parças, meu nome é Vitória Caroline. E essa é a Camille, que pode se apresentar. Sou Camille Gomes Ribeiro. Então a gente já fala um pouquinho sobre isso. Mas temos os nossos patrocinadores, que é a Escola SESI, que tem informática, faculdade, biblioteca, robótica, tudo de bom para uma melhor educação. E temos nossos convidados, que a Camille vai falar um pouquinho sobre isso. Tá, a gente tá aqui com a Cindy Ribeiro e com a Beatriz Rodrigues. Elas vão se apresentar. Bom, eu sou psicóloga formada na USP. Eu tenho 25 anos e tô aqui um pouco mostrar pra vocês como funciona mais ou menos a cabeça dos jovens. Eu sou influenciadora, eu sempre estou procurando ajudar os jovens com seus estudos e também com a vida social para eles conseguirem equilibrar as duas coisas. Tá, então como já tá um pouco explícito, o tema de hoje são os jovens. Exatamente. Meninas, quando vocês eram adolescentes ou crianças, vocês tinham algumas preocupações? Com certeza. Sim. Principalmente a pressão que as pessoas colocam em quem tá, principalmente quem tá saindo do terceiro ano do ensino médio pra ir pra faculdade. Exatamente. Muita pressão. Eu, pelo menos quando se tratava de notas, eu acho que era pior ainda, porque quando você já tem uma expectativa, por exemplo, no primeiro e quinto ano, você sempre foi muito bem. E aí depois você entra e você vê que as coisas podem começar a dar errado e aí parece que dá um desespero. E é nessa parte onde que a maioria dos alunos, eles desistem da escola, né? Então eles ficam ali só no fim de e desistem do Fundamental 2 e do ensino médio, né? Os adolescentes eles também têm muita facilidade em ter problemas com ansiedade e depressão hoje em dia e essa pressão da escola sobre eles não é nada bom. É verdade. Inclusive, gente, não sei se vocês também têm esse tipo de preocupação, mas pelo menos acho que todos os jovens que eu conheço sempre citam alguma coisa. Com relação à escola, o que quer fazer, o pessoal, como a gente falou, que está no ensino médio, que vai para a faculdade depois, é muita coisa. E mesmo sem você entrar no ensino médio, tem gente que acaba antecipando essa ansiedade que tem, às vezes por coisas assim, pressão que colocaram, às vezes muita também influência dos pais, né, da criação, mas é bem complicado mesmo. A gente tem algumas perguntas de vocês. Camille, você quer algumas pra gente, por favor? Vamos lá. Uma pergunta é: quais são as dificuldades dos jovens de suprir todas as expectativas colocadas? Olha, essa pergunta é muito boa, sabe por quê? Porque realmente, mesmo que você cresça numa família que te dê todo o suporte, não te cobre muito, você acaba criando expectativas que vão meio que trilhar o que você vai fazer ou o que você acha bom. Por exemplo, eu sempre tive uma família muito boa, mas mesmo assim eu só fui descobrir, na verdade, depois que as expectativas que eu tinha pra mim ou pros acertos que eu precisava tinha vindo muito dessa criação. Acho que quando uma pessoa... Você sempre é elogiado, você segue um padrão que você precisa estar sempre tendo resultados muito bons. E os esforços, às vezes, eles não são levados em conta. Então, acho que isso prejudica bastante quando você vê que as coisas dão errado. Falando nesse assunto de pressão, eu acho que o pessoal esse ano, nesses últimos anos, estão mais preocupados em tirar nota do que realmente aprender aquilo. A gente vê que por causa da pressão dos pais tem que passar de ano, aí o pessoal não quer mais saber de aprender, e sim de só tirar nota e passar. A própria pressão da escola também, Sim, né? Você da sente que escola. você tem aquela necessidade, pra você ser alguém bom ou reconhecido, você precisa fazer tudo certo, mas na verdade não é assim. É o que acontece, né? Porque, tipo, tem muitos alunos que eles se cobram por causa da nota, tipo, se cobram muito. Suponho, a pessoa é um aluno muito bom, tipo, tira 9, tira 10, mas quando ela tira uma nota, tipo, 7, a pessoa já se acha um lixo, sabe? Ela já tá ali se julgando pelo aquilo que ela, tipo, é boa, sabe? Então ela fica se cobrando muito naquilo que ela é boa e, tipo, não tem por que essa necessidade, sabe? E aí ela mesma cria o próprio problema pra ela. Quando a pessoa vai perceber que ela tem isso, ela já tá no meio que é muito mais difícil você alinhar tudo que você precisa. Eles precisam, os jovens têm que colocar na cabeça que a nota que está no papel da prova dele não define ele, não são os números que definem ele.
ele pode ser muito inteligente, mas por alguma falta de atenção, alguma coisa, ansiedade, nervosismo na hora de fazer a prova, tirou uma nota 8, uma nota 7, não quer dizer que ele seja um aluno ruim. E muitos desses jovens, quando tá indo pro ensino médio, mesmo assim eles se sentem perdidos. Sei lá, eles estão no terceiro do médio, não sei o que eu vou fazer na minha vida agora. Será que eu vou pro emprego? Será que eu faço a faculdade? O que eu vou fazer a faculdade? Isso também é muito complicado. Acho que outra coisa que a gente tem que prestar muita atenção não é só a autocobrança. Claro, é um problema assim muito grave, a gente tem que ver mesmo, só que também tem o caso de os pais estarem cobrando. Sim, é verdade. E é exatamente por isso que surge agora um outro tópico, que é a importância da conversa entre pais e filhos para estabelecer essas metas, não só em outras áreas da vida, mas principalmente no meio escolar, que é o meio que está mais presente na vida da criança, do jovem, durante boa parte da vida dele, que influencia muito nas decisões. O que vocês acham sobre isso? Vocês acham que tem essa importância? Com certeza. Tem pais que não aceitam notas abaixo de 9. Isso faz a criança se cobrar muito e quando ela tira, sei lá, um 8,5, ela fica chorando um monte com medo do pai brigar, bater, às vezes. Sim, realmente. Também tem essa questão. Suponho, tem pais também que quando, por mais que o aluno tire 10, ele ainda fica cobrando, sabe? Ele ainda cobra, assim, demais daquele aluno que, tipo, passa o quê? O dia inteiro dentro da escola e aí quando chega em casa tem que estudar e aí a única coisa que aquela pessoa vive é pros estudos, sabe? Então, tipo, tem a importância do estudo, sim, mas só que também a gente tem que entender que não só se vive do estudo, né? A gente também tem que deixar um tempo, tipo, pro esporte, por causa do sedentarismo, enfim, entre outros, né, pra esvaziar a cabeça. É uma coisa muito fundamental, o estudo na vida da criança, do jovem, só que de qualquer pessoa, né? Só que quando os pais eles conseguem conversar com os filhos e trilhar os padrões que os filhos vão estabelecer, acho que ajuda em como projetar a mente para saber lidar com frustrações, saber lidar com as coisas que estão erradas. Cindy, no seu meio de psicologia, você vê muitas crianças com esse problema de autoaceitação ou às vezes de notas? Bastante, tipo, tem também, né, como a gente estava falando, dos pais cobrarem, da própria criança também se cobrar, por mais que os pais não cobrem, e também também tem influência dos outros alunos, sabe? Tipo, fica se comparando, sabe? Tipo, só porque fulano tirou nota 9 e ele nem é tão inteligente assim, e eu tirei 8, por que isso, entendeu? Tem muito disso. Aí as crianças, adolescentes, enfim, ficam muito se cobrando em relação sobre. Sendo que tem muitas formas de você mostrar a sua inteligência, né? Sim. Uma coisa que também foi muito difícil pra mim quando eu era jovem é que, pelas minhas notas boas, eu virei o exemplo da família até dos meus primos que eram mais velhos do que eu. E eu ficava muito frustrada quando eu não atendia essas expectativas deles. Eu acho que mesmo que a pessoa não deixe explícito o que ela espera de você, quando você percebe um padrão, um tipo de tratamento, quando você consegue alcançar alguma coisa, você já vê que o que você precisa fazer para ter aquela atenção é sempre estar bom em tudo. Eu acho que é bem difícil. A gente está sempre acostumado com... Se a gente tira uma nota boa, a gente é elogiado. A gente tira uma nota, sei lá, 8, já não elogio muito a gente fica meio preso nisso. Eu acho assim, voltando ao nosso tópico em si, a conversa é a base de qualquer relacionamento. Então, como a Isa tinha dito, a gente tem que estabelecer metas entre o estudante, entre os pais também. E assim, uma coisa que é muito importante é essa coisa da recompensa. Tem outra palavra para substituir? Acho que dessa tensão, né, desse alegria que você pode ter. Não só pelo resultado, mas sim pelo esforço, pelo caminho que você traçou para chegar até ali. Realmente. Exatamente. Eu acho que muita gente às vezes esquece que está envolvido em você ter uma nota boa ou coisa assim. E quando você vê que o que importa é só o seu resultado da sua vida, você vai trilhar com base nisso. Claro que se você tiver um desempenho bom, você conseguir fazer uma coisa boa, vai ser muito melhor, né? Vai ter vezes que vai ser isso decisivo. Só que se você conseguir entender, né? Se os pais principalmente ajudarem os filhos a entender que eles podem ficar felizes em como eles fizeram e não em como
eles fizeram o que as pessoas queriam que eles fizessem, sabe? O que eles conseguiram dar de si, o melhor que eles conseguiram fazer. Eu acho que isso muda completamente o tipo de visão que a pessoa vai ter sobre qualquer conquista que ela tiver. Eu acho que, tipo, quando, como falar, não é só estar na escola pra estudar, ficar a tarde inteira estudando, eu acho que deveria ter um tempo pra isso. Então, de tal horário você brinca, você faz o que você quiser. De tal horário você estuda, de tal horário você faz um esporte. Eu acho que deveria ser assim a tarde de todas as crianças. Porque a escola é a mesma coisa que você fazer exercício. Você não precisa fazer o dia inteiro de exercício pra você ter um bom resultado. Você fazendo 1 hora, 2 horas, você vai ter um bom resultado. É a mesma coisa com os estudos. Você não precisa ficar o dia todo estudando. Você tem um tempo a cada dia que você estuda, já está de bom tamanho. Além de que, né, isso foi comprovado cientificamente, que conforme a gente vai estudando, tudo que a gente estuda dentro de um dia, tipo, no final do dia, 40 para 25% das coisas que você estudou, você consegue lembrar. O resto viram coisas fúteis, assim, inúteis. Eu acho que quando você consegue dar uma pausa, é bom pro seu cérebro conseguir organizar melhor aquelas informações para depois você aproveitar. Exatamente. E você também tem que mostrar pro seu cérebro que aquelas informações são importantes. E que não são algo que você tá ali lendo ou vendo só por ler e ver, entendeu? Por exemplo, eu acho que a escola é uma coisa fundamental na vida de qualquer pessoa. Isso, sem dúvidas, é um tempo específico que a pessoa tira para aprimorar o conhecimento. Mas acho que a própria escola também deveria ter um papel em ajudar o aluno a alinhar as expectativas, a não impor tanta pressão, mesmo que aquilo possa definir o futuro dele. Porque, tipo, muita coisa é envolvida nisso sem pensar na questão mental, no que prejudica o aluno, principalmente mentalmente, que eu acho que interfere muito mais. E quando ajudar, antes que a pessoa só perceba isso, quando ela já estiver sem conseguir mudar essa situação. Isso aí também, quando um aluno sente que ele não está conseguindo entender uma coisa, ele fica frustrado com isso, mas pode ser porque o modo de ensino da escola não é um método que ajude ele, porque existe vários métodos só na escola. E uma coisa que eu acho que a escola deveria fazer é preparar os alunos para a vida. Eles estudam coisas, eles se preparam para a faculdade, mas não para a vida em si. Até porque podem acontecer imprevistos, mesmo que você meio que planeje a sua vida inteira, assim, o que eu vou fazer e tal, as coisas podem mudar, você pode mudar. Exatamente. E quando você só planeja, projeta a sua vida em uma coisa, se der errado, você já entra em desespero, como se o mundo desabasse. E quando a criança já começa a não saber lidar com essas frustrações desde cedo, quando ela crescer vai ser mais difícil ainda, porque aí vai ser um bicho rápido de coisa, porque aí vai ter, na questão da vida adulta, né? Ela vai ser responsável pelas próprias decisões, pelas consequências disso. Então, para ela saber lidar com tudo isso, eu acho que seria muito difícil. Cabe aos pais, à escola e também acho que se conseguirem o maior número de crianças ensinar isso, acho que seria mais fácil para as próprias crianças, os próprios alunos, os próprios jovens saberem ajudar outros quando eles têm esse tipo de frustração. Como você disse sobre você projetar todo o seu futuro e também tem os sonhos das crianças. Quando eles são menores, eles vão sonhar, quero ser jogador de futebol, quero ser bombeiro, quero ser médica. Aí a criança vai crescendo, vai tendo as dificuldades no estudo, os sonhos dela vão desabando. Porque ela vê que não é uma coisa tão fácil e que ela vai ter que se esforçar muito, muito mesmo para que consiga chegar aqui. E muitas das vezes acaba desistindo dos sonhos. E no estudo também, acaba saindo do ensino médio e fazendo algum trabalho, algum nível. Exatamente. Eu acho que, tipo, justamente pelo fato de vocês, as meninas, prezar outras profissões que a gente tem tanto dinheiro, faz com que a criança ela projete a sua vida só nisso. Muita questão também de uma desigualdade, mas acho que, tipo, nesse meio assim de jovens, eles já planejam, eu tenho que ganhar muito dinheiro. Aí ele pensa, na família, em mim. Só que às vezes não é tão fácil. E às vezes essa é uma parte que deixa meio que de lado ao falar pra criança. Às vezes a criança tem um sonho, tipo, que não pega muito dinheiro, o salário não é tão bom, porque na infância dela, ela viu que os pais passaram por uma dificuldade e tal, e falou, não, eu quero ter mais dinheiro para não passar por essa dificuldade. E ela tenta
tenta coisas que pra ter mais dinheiro para não passar por isso. Isso não é errado, né? Você ter sonhos altos, você pensar alto, mas seria bom também se nessa parte da criação conseguisse mostrar para as crianças que coisas podem dar errado. Mas que se ele conseguir se esforçar, o que ele fizer vai ser recompensado, vai ser válido. Tem algumas perguntas, inclusive, que vocês estão mandando pra gente agora. Vou pedir para as meninas lerem No próximo episódio.